Olá, gente querida, como é que vocês estão? Hoje temos uma quinta-feira nublada, meio carrancuda, mas já torcendo para que realmente chova um pouco, porque a chuva está escassa, né? Depois de tantos dias bonitos e ensolarados. Na tocada da conversa de ontem, as palavras das senhas do dia de hoje também nos animam ao louvor e à gratidão. A primeira delas vem do livro de Neemias, capítulo 9, verso 6, que diz: Levantai-vos e bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o louvor e o bendizer. Esta palavra de Neemias está num contexto que segue a mais dura prova pela qual o povo de Deus já havia passado: a destruição de Jerusalém e o consequente exílio babilônico. Por causa de toda a sua desobediência e da sua idolatria, depois de haverem abandonado ao Senhor, seu Deus, eles foram duramente castigados, destruídos pelos seus inimigos. Continuamente o Senhor Deus chamava o povo ao arrependimento, buscava as ovelhas perdidas que se faziam de surdas à voz do bom pastor. Profetas, depois de profetas, alertavam o povo para esta possibilidade de um juízo iminente. Mas eles não os ouviram. Deixaram seu Deus de lado e passaram a servir aos deuses do seu século. Cultivaram um estilo de vida contrário aos mandamentos que o Senhor havia lhes dado. Abrigaram em seus corações os valores do seu mundo, mesmo conservando um verniz de religiosidade. Da boca para fora ainda falavam do Senhor, mas o seu coração estava completamente distante dele, como lemos, por exemplo, em Jeremias 12, 2. Aliás, o profeta Jeremias, que viveu esse tempo, este momento de destruição e exílio, tem dezenas de referências em seu livro sobre a dureza e a malignidade do coração daqueles que deveriam amar e servir ao Senhor seu Deus. O fato é que o exílio veio e durou longos 70 anos. Neemias foi um destes filhos do exílio. Neemias viveu e serviu ao imperador persa, chegando a ser o seu copeiro, uma função muito íntima e próxima do imperador. E foi Neemias que Deus inquietou para o trabalho de reconstrução do povo de Israel. Alcançando o favor e o respeito daquele rei estrangeiro, ele pôde voltar para Jerusalém. E 70 anos depois ele encontra tudo do mesmo jeito. A terra arrasada e destruída, em total desolação. Porém, inspirado por Deus e pelo seu Espírito que o movia, ele passou a liderar um movimento de reconstrução. Animou e fortaleceu o povo a tomar posse das promessas de Deus. Deus prometera que haveria um tempo de renovo, tempo de restauração e cura. E assim muitos atenderam ao seu apelo e, sob sua liderança, colocaram mãos à obra. Imaginem, a cada final de dia de trabalho, não era somente o suor que escorria pelas testas empoeiradas daquela gente. Também as lágrimas corriam pelos seus rostos. Ao pôr do sol de cada dia, podiam ver os muros sendo reerguidos.
a cidade santa sendo restaurada, diante de muitos que achavam que ela nunca mais seria reconstruída. Que aquele tempo tinha testemunhado o seu ocaso e o seu fim. Mas não, ela estava renascendo, pelas mãos e pela liderança de Neemias, que passara sua vida toda servindo ao imperador persa. Porém, ele se sentiu chamado e impulsionado pelo Espírito de Deus a tomar a frente e refazer a história. E com sua energia, sinceridade, estratégia e liderança, ele organizou o povo e levou a fazer o que quase todos achavam impossível de acontecer. Os muros foram restaurados e a cidade começou a ser reconstruída. Foi neste momento que eles juntaram a população de Israel para fazer uma grande festa. Ao longo da festa, Esdras, o sacerdote, lia o livro da lei de Moisés, todos os dias, para todo o povo ali reunido. E na medida em que eles foram ouvindo as palavras do livro, o seu coração foi sendo tocado e tomado por um grande desejo de retorno, de conversão a Deus. E neste contexto surgiu uma grande onda de confissão de pecados e de arrependimento, no meio da qual os levitas proferem esta palavra de exaltação ao Deus eterno, que é a nossa senha do dia de hoje. Bendito seja o Eterno, que mesmo diante das provações e juízos que fizemos por merecer, não nos abandonou e não se esqueceu de nós. Sim, sempre pode haver um caminho de retorno, uma possibilidade de arrependimento e perdão. Deus é um Deus de grande compaixão e misericórdia, por isso bendigamos ao Senhor. Ele é um Deus que por nós demonstra um amor profundo e infinito, cujo desejo é que sempre estejamos abrigados debaixo das suas asas, protegidos na sombra do Altíssimo. Reconhecer nossa necessidade dele, bendizendo o seu nome e tributando a ele o nosso louvor diário, é uma das formas de não permitirmos que também o nosso coração se endureça, de impedirmos que a nossa mente nos engane, a ponto de acharmos que não precisamos dele, que sozinhos damos conta da nossa vida. Não tenha dúvidas de que se o Senhor não for o nosso Deus, outros deuses ocuparão o nosso coração. Ele não fica vazio, ele não fica no vácuo. Portanto, bendiga ao Senhor e ore para que o seu coração esteja sempre sensível para ouvir e obedecer a sua voz. Como lemos na palavra da senha de Efésios 5,19, entoem e louvem ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai. E na medida em que bendizemos e adoramos a Deus por tudo, o nosso coração fica aquecido e conectado à verdadeira fonte de bênçãos. É a melhor forma de evitarmos que ele se endureça e se distancie do Senhor. Que Deus nos ajude a viver nesta prática diária. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Ele assim o permitir.